Falar sobre o osso occipital. Ele constitui uma grande porção da parte basilar do neurocrânio e abriga o cerebelo. É o único osso craniano que se articula com a coluna cervical. O osso occipital é um osso não pareado que cobre a parte de trás da cabeça e é dividido em partes dispostas ao redor do forame magno, como a parte basilar, que fica anterior ao forame magno e adjacente à parte petrosa do osso temporal, e há também um tubérculo faríngeo na superfície inferior da parte basilar. Também há partes condilares, que estão localizadas lateralmente ao forame magno e compreende 2 côndilos occipitais. Posteriormente, encontram-se os canais condilares, enquanto o canal hipoglosso também perfura a parte condilar do osso occipital. E tem também a parte escamosa, que contém uma proeminência palpável denominada protuberância occipital externa, juntamente com 3 linhas e ranhuras da nuca para os seios venosos durais. O osso occipital é limitado pelas suturas lamboide, occipitomastoidea, petrooccipital e esfenoccipital. Entre os ossos esfenoide e occipital, desaparece quando eles se fundem durante a adolescência. Além disso, desenvolve-se através de ossificação endocondral e intramembranosa. Já o desenvolvimento ósseo recém-nascido, as 4 partes são separadas por tecido conectivo. Aos 4 anos, essas partes escamosas e condilar geralmente já se ossificaram e uniram, enquanto a parte basilar se une a elas aos 6 anos. Os ossos temporais. Os ossos temporais são um par de ossos simétricos e bilaterais que constituem uma grande porção da parede lateral e da base do crânio. Eles são os ossos altamente regulares, com anexos musculares extensos e articulações com ossos circundantes. Há um número de aberturas de canais de osso temporal através dos quais as estruturas entram e saem da cavidade craniana. O osso temporal também abriga as estruturas de forma o ouvido médio interno. Quando o crânio é observado de uma vista posterior, os ossos temporais podem ser vistos nas extremidades laterais do crânio, com uma proeminência arredondada, o processo mastoide, sendo característica mais proeminente e visível. O osso temporal é composto por várias partes: a parte escamosa, o processo zigomático, a parte petromastoidea e a parte timpânica, e o processo estiloide também. Esses são alguns dos ossos mais complexos do crânio e, devido às suas várias porções, como a sutura petroescamosa une a parte petrosa e escamosa do osso, a sutura petrotimpânica liga as áreas petrosa e a timpânica do osso, e finalmente a sutura escamotimpânica articula as áreas escamosa e timpânica do osso temporal. O osso temporal forma parte das fossas cranianas média e posterior, e sua característica mais importante é que ela envolve os órgãos auditivos e vestibulares. Quanto ao desenvolvimento ósseo, através da ossificação intramembranosa, encontram-se espalhados uniformemente sobre o osso 8 centros de ossificação que criam 3 fontanelas principais antes do nascimento. O processo mastoide está ausente em recém-nascidos e começa a crescer com o aumento de força de tração do músculo esternocleidomastoide. Referente aos ossos parietais, são 2 grandes ossos que são classificados como ossos laminares ou planos. Eles possuem formato retangular curvo e formam a maior parte da calota craniana, além de constituírem a maior parte da região superior do crânio. Ele se articula com os ossos frontal, parietal, contralateral, temporal, occipital e esfenoide. E os locais onde os ossos parietais se articulam com outros ossos do crânio são chamados de sutura. E as 4 suturas principais do crânio estão expostas na figura a seguir. O osso frontal é um osso pneumático que forma a testa e o teto da órbita. Um dos principais pontos de destaque desse osso é a glabela, que é a parte lisa na linha mediana do osso, que possui importância clínica pelo fato de ser um local de passagem de muitas estruturas nervosas,
ou seja, ele é um ponto de avaliação de resposta à dor. E o osso frontal, ele participa da formação da fossa anterior do crânio, onde se apoia o lobo frontal do cérebro. E acima das órbitas encontram-se os arcos supraciliares, que é um local altamente vascularizado e, quando traumatizado, sangra bastante. Na margem superior supraorbital possui um fórame pelo qual passam nervos e artérias que suprem a fonte. O osso frontal, ele possui nas regiões laterais da glabela seios pneumáticos, que são preenchidos por ar e, quando inflamados, causam a sinusite. E o osso frontal, ele se articula com os ossos parietal, esfenoide, zigomático, maxila, etimoide, nasal e lacrimal. Boa noite, gente. Eu vou falar sobre viscerocrânio com uma imagem. Tá mostrando a parte verde. O viscerocrânio corresponde à face e nele estão situados órgãos dos sentidos e no início do sistema digestório e respiratório é formado por 14 ossos irregulares e articuladores entre si, por articulações fibrosas, suturas com exceção da mandíbula, e é móvel e se liga ao crânio por uma articulação sinovial, denominada articulação tempóreo-mandibular. Além da mandíbula e os demais ossos do viscerocrânio são: a mandíbula forma o queixo e o contorno inferior da face, e permite que uma pessoa fale, mastige, abra sua boca. Para ser preciso, a mandíbula não é uma parte do crânio, mas um osso separado, e se articula com ele através da articulação temporomandibular, ATM. Ainda assim, ela deve ser mencionada quando se discutem os ossos da face. 2 zigomáticos. O osso zigomático é a ponte entre o neurocrânio e o viscerocrânio. Ele forma as proeminências laterais da face, maçando o rosto, onde o zigomático e as porções do arco zigomático se encontram. Ele também se articula com a maxila através da sutura zigoticomaxilar e com o osso frontal através da sutura frontozigomática. Dentro da porção óssea da órbita, ele se conecta ao osso frontal, ao osso esfenoide e a maxila. Temos também 2 ossos palatinos. O osso palatino é um osso em forma de L que se encontra entre a maxila e o osso esfenoide. As suas características principais são suas placas horizontal e perpendicular. A placa horizontal, juntamente com o osso palatino contralateral, forma a porção posterior do palato duro, na cavidade oral, e o osso alho, da cavidade nasal. A placa perpendicular contribui para formar a parede lateral da cavidade nasal, onde contacta com o processo apófise pterigoide do osso senoide. O osso palatino também contribui ligeiramente para formar o assoalho da órbita através da apófise orbitária que se encontra no ápice superior da sua placa perpendicular. Temos 2 ossos nasais, que seria um par de ossos que se encontra na face e cria o contorno inicial do nariz,
conhecido como glabela. Os ossos nasais se encontram na linha média, se articulam superiormente com o osso frontal através da sutura frontonasal e com a maxila lateralmente através das suturas nasomaxilares. Temos também 2 ossos lacrimais. O osso lacrimal pode ser encontrado na parede medial da órbita. Ele abriga o saco lacrimal e sustenta o conteúdo da órbita. Ele é cercado anteriormente pela maxila, superiormente pelo osso frontal e posteriormente pelo osso etimoide. Um vômer. O vômer faz parte do septo nasal, na linha do víscero crânio e cria uma divisão entre 2 lados da cavidade nasal. Para ser preciso, o vômer forma a porção posterior inferior do septo entre a placa perpendicular do osso etimoide e o osso palatino. Todos esses ossos se articulam com as maxilas, que vêm a constituir assim a porção mais central e importante do esqueleto facial. O processo alveolar é a porção de maxila de mandíbula que forma e suporta os alvéolos dentários. É formado quando o dente erupciona para promover inserção óssea para o ligamento periodontal em formação. Quando o dente é perdido, desaparece gradualmente. As funções do processo alveolar é alojar as raízes do dente e mantê-los no arco, absorver e distribuir as pressões oclusais geradas durante os contatos dentários e ancorar os dentes aos alvéolos através da inserção de fibras de Sharp. Agora vamos falar das relações anatômicas importantes do neurocrânio, começando com o osso occipital. Ele apresenta uma perfuração grande e oval, responsável por permitir a comunicação do cérebro com o canal vertebral. Esfenoide é um osso irregular, ímpar, que fica localizado na base do crânio, antes dos temporais e da porção basilar do osso occipital. Parietal é um osso par, sendo responsável por formar o teto do crânio. Seu formato é chato e apresenta 2 faces, 4 bordas e 4 ângulos. Temporal é um osso par extremamente importante para o nosso corpo, pois no seu interior está localizado o aparelho auditivo. Frontal. Esse é um osso largo e chato que fica localizado para frente e para cima. Ele apresenta 2 porções, sendo uma vertical e outra horizontal, que ficam localizadas nas cavidades orbitais e nasais. Etimoide é um osso leve e esponjoso, que apresenta um formato irregular e está localizado na parte anterior do crânio. Agora, falando sobre as relações anatômicas importantes dos músculos temporal, masseter, bucinador e orbicular da boca. O músculo temporal. Ele eleva a mandíbula, contrai os feixes anteriores na abertura máxima e os feixes posteriores na retração mandibular, e vai agir no deslocamento contralateral. É fundamental na determinação do tônus muscular da posição postural da mandíbula. O masseter é um dos 4 músculos do aparelho mastigatório. Ele eleva a mandíbula, causando um poderoso fechamento na boca. A contração da parte superior, que cursa diagonalmente a mandíbula para frente, que é a protrusão. Músculo bucinador tem várias funções especializadas. Uma delas usamos para mastigar, fazer expressões faciais e impede de morder a bochecha enquanto comemos. Osso etimoide. O osso etimoide é um osso poroso, singular, que compõe a área média do víscero crânio e forma a região média da face do crânio. Ele contribui para os limites da órbita, da cavidade nasal, do septo nasal e do assoalho da fossa craniana anterior. O osso consiste em uma lâmina perpendicular, que é uma lâmina fina que corre horizontalmente a partir da placa cribriforme e faz parte do septo nasal, de 2 labirintos etimoidais, que são todas ligadas superiormente à placa cribriforme. Eles contêm numerosas pequenas cavidades com células etimoidais, que são referidas como seio etimoidal.
e placa cribiforme compreende numerosas aberturas através das quais as fibras olfativas da cavidade nasal passam para a fossa craniana anterior.